Amém. Graças a Deus, graça e paz a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos e que Deus possa, esta noite, falar aos nossos corações pela sua poderosa palavra. Quero fazer uma meditação, juntamente com vocês, num dos salmos mais conhecidos, né, de todo mundo, que é o Salmo 23, e ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, me guia pela vereda de justiça e me guarda por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém, Jesus. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por permitir-nos que iniciemos nesta noite mais uma semana de oração aqui pela live, onde estaremos aqui na live até sábado próximo, se o Senhor assim permitir, todas as noites nos reunindo aqui para buscar a tua presença. Porque tu és o nosso único refúgio, Pai. Tu és aquele que tem poder para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todos os males. Por isso nós declaramos nesta noite, Pai, mediante esta palavra que já foi lida, e que agora eu peço a sabedoria do teu Espírito Santo para poder ministrá-la ao coração de cada um dos teus servos e das tuas servas. E nós queremos declarar que verdadeiramente o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amados, amadas, eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre ovelha e sobre pastor. E a gente precisa glorificar a Deus, porque o Senhor nos fez ovelhas do seu rebanho. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos viver a bênção de sermos ovelha, tendo como pastor aquele que é sumo pastor, aquele que é supremo pastor, porque não há pastor melhor do que Jesus Cristo, porque ele é o único pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, né? Então, eu queria primeiro falar sobre a ovelha e dar aqui algumas características desse animal, que é um animal dócil, né? Ele só vive em rebanho, é o único animal ruminante que não possui defesa, quer dizer, ele não tem nenhuma habilidade para lutar. Quando ele é atacado, ele não reage, ele não tem nenhuma habilidade para atacar. A ovelha é um animal ingênuo, tá? De tão ingênuo assim, ele não sabe, a ovelha não sabe discernir entre uma erva boa e uma erva venenosa. Por isso ela necessita sempre ter um pastor para cuidar dela, para guiá-la, né, aos pastos verdejantes, assim como está aqui no Salmo 23, no versículo 2, que Jesus nos faz deitar em pastos verdes e nos guia às águas tranquilas, também porque ela tem medo de águas onde a corrente é muito forte. Isso traz medo à ovelha. Então, esse é um cuidado que Jesus tem dispensado para com cada um de nós, como ovelhas do seu rebanho. E assim, outra coisa que eu quero ressaltar é que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E assim, até eu li uma história de um viajante que ele ficou hospedado em um lugar que era próximo a um pasto bem grande, e ali os pastores levavam ovelhas pela manhã, e diversos pastores levavam as ovelhas naquele pasto, e todas elas se juntavam ali para comer durante todo o dia, e aqueles pastores ali vigiando. E quando os pastores faziam os sinais característicos, cada um
tem um sinal característico, todas as ovelhas daquele pastor, elas se reuniam a ele. Não tinha confusão, né? Ela conhece a voz do seu pastor. Ela conhece, mediante a muitos sons, ela reconhece quem é o pastor dela e quando o pastor dela está chamando, né? E aí eu queria recorrer ao livro de Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 27, o Senhor disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E é justamente isso. Quer dizer, quando a gente ouve a voz do nosso pastor, a gente sabe que é a voz de Jesus Cristo. Sabe? E ouvir a voz de Jesus tem que trazer ao nosso coração essa segurança, trazer ao nosso coração a certeza de que Deus nos fará vencedores. Não importa a tormenta, não importa a luta, não importa a dificuldade, mas quando o pastor nos chama, quando o pastor está falando conosco, a gente sabe assim, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós não estamos largados à nossa própria sorte. Nós temos um Deus que tem cuidado de nós, né? Então, reconheça sempre a voz do Senhor na tua vida. Procure sempre ouvir a voz de Deus. Não tome decisões sem que antes você ouça a voz do seu pastor, a voz do pastor que vai te direcionar, vai te mostrar aquilo que é bom para você, aquilo que é bom para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, né? Então, a ovelha precisa ter isso. Outra característica a ovelha é um animal muito medroso. Basta que ela não sinta o cheiro do seu pastor para que ela fique trêmula, para que ela tenha muito medo. Quando ela não sente o cheiro do pastor, ela fica preocupada, porque ela se sente desprotegida. E o que nós precisamos, irmãos e irmãs, é estarmos na presença do nosso Deus, estarmos a cada dia sentindo o perfume de Cristo na nossa vida, estarmos sentindo que nós estamos muito bem cuidados, muito bem protegidos. Nós não estamos largados, irmãos, a nossa própria sorte. Vou repetir essa frase. Porque, assim, verdadeiramente, o Senhor tem cuidado de nós. E a igreja precisa sentir esse cuidado. E eu louvo a Deus, irmãos, porque cada testemunho que a gente dá, ainda ontem nós estávamos na igreja lembrando, glorificando a Deus pelo testemunho da irmã Isabel, outros testemunhos, a irmã Maria deu testemunho outro dia, a irmã Neiva deu testemunho, e assim, cada testemunho que é dado, a gente glorifica a Deus porque a gente sabe, é o nosso pastor cuidando da gente. É o nosso pastor fazendo com que nós não sejamos derrotados, nós não sejamos envergonhados, falta de suprimento para a minha vida e para a sua vida, né? E há duas coisas que o pastor usa para que são a vara e o cajado, né? E uma é para corrigir e a outra é para acudir a ovelha. Então ele dispõe desses dois instrumentos, a vara e o cajado. Com a vara o pastor laça o pescoço da ovelha, pois ela está constantemente se enroscando em espinheiros, e o cajado muitas vezes é usado para evitar que a ovelha vá aonde não lhe é permitido. Então, esses dois instrumentos eles são usados constantemente. E como é bom, irmãos, quando às vezes a gente fica triste porque a gente foi exortado, mas ali eu vejo, irmão, sempre o cuidado de Deus na minha vida, o cuidado de Deus na tua vida. Porque há uma passagem bíblica que eu acho assim de suma importância, que diz assim que nós não somos como aqueles que não têm correção, como filhos bastardos, quer dizer, que não tem correção, porque eu não vou corrigir o filho da minha vizinha, eu não corrijo os meninos aqui do meu prédio, eu corrijo meus filhos. E o pai é o responsável em corrigir os seus filhos. E nós temos um pai, nós temos um pastor, que então, quando a gente ouve uma exortação, a Bíblia diz assim, não desmaieis, né? De tristeza por causa disso. Mas antes glorificar a Deus, porque você não é bastardo.
Você tem um pai cuidando de você. Então, mesmo nesses momentos, mesmo quando Deus usa o vaso dele e você é exortado, glorifica a Deus, porque isso demonstra a cuidado de Deus, porque com esses dois instrumentos, a vara e o cajado, Deus tem conduzido a igreja. Deus tem feito com que a gente caminhe na presença dele para a glória do seu nome. Ainda no versículo 5 tem uma passagem, no capítulo 5, perdão, versículo 5, diz assim: unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E aí eu estava olhando detalhadamente o que isso significa. A gente acha sempre que esta é uma unção espiritual, e claro que em todos os sentidos Deus tem nos ungido, e unção é capacidade, né? Deus tem nos ungido, tanto espiritualmente quanto materialmente, mas aqui há uma analogia, porque há uma mosca de nariz que ataca as ovelhas, e quando ela entra nas narinas da ovelha, ela põe lá os seus ovos, né? E a larva incubada vai desenvolver, e quando essa larva desenvolve dentro das narinas da ovelha, isso causa uma dor muito grande, a ponto da ovelha bater a cabeça contra uma pedra, tentando buscar alívio dessa dor. E aí, muitas vezes, ela é levada à morte, ela sofre impedimentos para crescer, porque ela não se alimenta, ela não consegue crescer, ela fica uma ovelha sem forças, uma ovelha danificada, uma ovelha machucada. Então, quando o pastor unge a ovelha, ele usa um óleo que ele passa na cabeça da ovelha, e esse óleo protege desta mosca. Essa mosca, quando a cabeça da ovelha está ungida, essa mosca não consegue colocar ali os seus ovos para que a larva desenvolva ali. Ela não consegue, porque esse azeite ele é uma proteção contra este mal. E assim, meu irmão, Deus tem ungido a nossa cabeça para nos proteger dos males. Por isso eu glorifico a Deus. É a palavra de Deus que diz que peste nenhuma chegará à tua tenda, nem mortandade que voe de dia, porque Deus tem protegido a nossa vida, a nossa casa. Deus tem guardado a gente de tantos males, irmãos. Eu preciso glorificar a Deus todo dia, porque em certa vez o salmista disse assim: se não fosse o Senhor que está ao nosso lado, certamente o inimigo já nos teria destruído. Isso é na minha vida, isso é na sua vida. Sabe, porque você está aí em paz agora, pode estar faltando algumas coisas, pode não estar tudo a contento, mas você tem paz, você tem saúde, você tem uma família, você tem o alimento. Às vezes você faz a opção de não jantar, mas não é que está faltando o alimento, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem protegido a nossa vida. E quantas vezes a gente é ingrato a ponto de não dar a mínima glória a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Não sejamos assim. Lembre-se que você tem um pastor cuidando de você e que nenhum mal vai suceder sobre a sua vida, porque Deus te guardará, Deus te abençoará e Ele te livrará de todo mal. Então, creia, meu irmão, creia, minha irmã. Eu não vou me alongar, porque eu quero orar com vocês nesta noite, mas eu quero deixar estas palavras aqui para a tua meditação, para a nossa meditação. Nós temos um pastor cuidando de nós. Creia nisso. Receba os cuidados do Senhor. Agradeça a Deus por Ele estar cuidando de você, da sua casa, da sua família. Agradeça a Deus por você ser ovelha, o seu rebanho, porque não há presente maior para o ser humano, porque ele pode ganhar o mundo inteiro, mas no fim da vida perder a sua alma. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem nos dado cada dia o nosso pão, o Senhor tem dado a cada dia a paz, o Senhor tem dado a cada dia a saúde e esperança de que nós seremos em tudo vitoriosos. E eu louvo a Deus por cada um dos seus cuidados e glorifico ao Senhor
e que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que tudo vá bem na sua vida, tendo Jesus como seu bom pastor.